Desculpem, caiu, acabou o tempo. Pastor Paulo, me perdoe. É depois que 1 hora encerra assim, e agora o Instagram está encerrando sem comunicar, tá? Está encerrando sem comunicar. Pastor Paulo, me perdoe. Não houve, cortou no momento da sua oração. Mas que Deus lhe abençoe, Pastor Paulo. Deus lhe recompense. Conversar com o senhor é muito bacana. Isso é muito legal. E foi muito produtivo. Eu fiquei maravilhado com a capacidade. Meu Deus, eu estou encantado. Pastor Paulo, saúde, força, graça para o senhor, para a sua família, e que Deus lhe abençoe poderosamente. O link é lá na biografia do meu Instagram, tá? É lá na biografia do meu Instagram. Está lá o link para você ter mais informações. Deus abençoe o pastor Paulo. Deus abençoe. Que aula, que visão de Marcos e visão de Mateus. Olha que coisa linda, não é? Por isso que tem que aprender, aprendendo uns com os outros. Isso é maravilhoso. Deus abençoe o pastor Paulo. Queria saber no nosso amigo, nosso professor, pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão, tá? Ele vai, eu não sei se será pelo meu pastor ou se será pelo do pastor Napoleão. A gente vai ficar aqui só no aguardo para ter um tempo muito bom. Que maravilha, né, gente? Poxa, foi algo extraordinário. Pastor Paulo é um homem sereno, um homem de Deus. Que maravilha, né? Puxa, muito bom. Fiquei maravilhado mesmo com a capacidade. Deus abençoe. Pastor Napoleão, gente boa, meu professor. Vamos ver aonde o pastor está. Não sei se será pelo meu ou pelo dele. Eu queria, né? Que ele eu vou mandar aqui um alô para ele, para a gente já estar pronto aí para. Pena que a live termina assim bruscamente, não deixa nem que é bruscamente assim. Pastor Napoleão, o senhor manda o convite para mim, tá? Eu entro aí pela sua e vamos aí conversar um pouco, tá bom? Vai ficar legal, O senhor quer que entre pela minha ou pela sua, pastor? O que o senhor acha, pastor Napoleão? O senhor prefere pela minha ou pela sua, pastor Napoleão? O que o senhor decide aí? O senhor que manda. O senhor que manda agora. Só quero que o pastor Napoleão... Na sua, então tá. O senhor isso é muita humildade desse homem. Vamos receber um homem de Deus. Tenho um carinho muito especial. E vamos dar boas-vindas a ele. Vamos dar boas-vindas a ele, pastor Napoleão Falcão. A congregação aqui lhe recebe com muito amor. Muito obrigado. Tudo bom por aí? Estamos vencendo. E por aí, pastor? Tudo na paz? Tudo. Estamos aqui aquartelados, né? Alimentando uma esperança para ver se esse mal seja expelido o mais breve possível de nosso país, né? E de tantos outros também que foram acometidos, né? São 75 nações e quase 400 mil mortes, né? Não é Meu fácil. Deus. Pastor Napoleão, antes de... Porque o senhor que vai dirigir, organizar tudo, é a forma que Deus resolveu falar agora?
Tá bom. Hebreus diz que Deus tem falado no Velho Testamento pelos profetas, né? E nesses dias resolveu falar pelo seu filho. Então, Jesus está falando, tem sido uma barbaridade. O nome do Senhor tem sofrido muitos vitupérios pelas pessoas, né? Você vê aquela escola de samba, né? Aquele desdém que fizeram de Cristo, né? Maculando o seu nome, blasfemando, né? Então, o ser humano é livre para plantar o que ele quiser, mas ele terá que ter uma colheita obrigatória daquele que ele planta. Então, essa pandemia é resultado do pecado da humanidade que tem engraçado aos olhos de Deus, né? Tem sido terrível, deplorável, os valores têm sido invertidos, né? Os paradigmas têm sido quebrados, os marcos têm sido removidos, né? Um verdadeiro açoite à santidade divina, né? Quase uma coisa assim insuportável. Nós que somos seres humanos pecadores, achamos que a maldade está numa volúpia extraordinária, né? No pico maior da sua ascendência, né? Agora imagine a santidade divina sendo ferida, né? Pelo vitupério, pelo descalabro, pela maldade, pela violência, pela banalidade dos valores, né? E até mesmo daqueles que se dizem cristãos. Tem sido muita coisa, né? É uma avalanche de coisa. E no outro lado, do lado profético, nós vemos Mateus capítulo 24, versículo 7, né? Que haverá guerras e terremotos em vários lugares, e haverá pestes, né? Houve uma peste em 1331, chamada peste bubônica, né? Dizimou 600 mil pessoas. Depois veio a peste negra, depois veio a febre amarela, depois veio a gripe espanhola, depois veio sarampo, a varíola, malária, depois veio a tuberculose, ela matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos, de 1850 a 1950. Ela matou 1 bilhão de pessoas. Então, essas pestes... Agora, eu também creio, pastor Carvalho, eu também creio que existem nações que são fabricantes da bactéria da morte para dizimar a humanidade, que aí por trás disso existem interesses, né, de alguns órgãos, de algumas organizações, né, que querem dizimar a humanidade para 500 milhões de pessoas, né. Então, essa maledicência, essa maldade, ela é interiorizada. Quer dizer, o mundo cresceu tecnologicamente, o mundo cresceu informativamente, mas não cresceu na educação, não cresceu no amor, não cresceu na piedade, não cresceu na paz, não cresceu no intercâmbio social respeitável, não cresceu. Os homens do século XXI parecem mais monstros, né, do que pessoas, do que seres humanos. Você chega para pegar, vai no ponto do ônibus, fica todo mundo escorado na parede, com medo de ser assaltado. É um sobressalto, a sociedade está perdida, né? E de tal forma que essas coisas, elas vêm como a maneira de... Porque Deus tem exércitos que ele usa, né? Aqui na Terra, Deus tem à sua disposição o vento, a água e o fogo. E ele usa a hora que ele quer. Os cientistas estão prevendo que no ano de 2040, ninguém vai conseguir ver o Cristo Redentor, a cabeça dele. Tá vendo? Porque é isso, é o bramido do mar e das ondas, né? O bramido do mar e das ondas. Na proporção que o homem rompe a camada de ozônio e rebenta, porque o ozônio é o fio protetor da humanidade. O urubu come carniça, mas onde é que ele faz a digestão? Na camada de ozônio. Então, se você destrói a camada de ozônio, vem sanção disciplinares. Quer dizer, você altera todas as leis gravitacional da natureza.
E a Groenlândia começa a descompactar, a Antártica começa a descompactar, e os oceanos começam a subir de nível e salientar-se nas cidades litorâneas, né? É o bramido do mar e o bramido das ondas. E São Lucas diz que naqueles dias os homens desmaiariam de terror na expectação de coisas que sobreviriam ao mundo. E haveria tanta perplexidade que havia uma angústia das nações, que são 198 nações que o mundo tem. Essa angústia das nações, vai pegar da palavra angústia. Ela, no original grego, ela é aporia, quer dizer, é incapacidade de se encontrar saída, né? O homem está fechado, né? Deus é como um pescador profissional. Ele fisgou o peixe e vai puxar a hora que ele quiser, mas está fisgado. Está todo mundo na fisga de Deus. Pastor Napoleão, Oi. em toda essa observação sua, bíblica, sabemos que Deus está agindo. Então, Deus, eu vou fazer uma pergunta bem crua. Mesmo com tantas pessoas morrendo, como é que o senhor entende Deus nesse momento, permitindo tudo isso e agindo? Porque eu fiz agora uma live com o pastor Paulo Martins, ele disse que Deus está falando aí com tudo isso. Como é que o senhor pensa dentro dessa sua visão humana, mente, Deus? Pecado. Só isso. 6 letras. Salário do pecado. Então Deus, ele ama o pecador. Mas o pecado não faz parte da sua constituição. Então nós estamos vivendo um tempo de abominações. De abominações. Seres abomináveis. Olha, é uma volúpia. É muito crescente, é muito galopante. Até os arraiais mais sérios da sociedade, a igreja, ela foi afetada na sua honradez, na sua santificação, né? No seu moral, nos seus predicativos mais elementares até. Então, é uma avalanche muito grande de pecados, a soberba, a afronta contra Deus, a ganância, a opulência, né? As pessoas fazem dos pobres escadas para subir, a opressão. E Isaías fala muito sobre isso, né? Aqueles que chamam o bem mal, o mal bem. Então, inverte-se os valores, quebra os paradigmas e remove os marcos antigos. O que é que se pode esperar? Isso é uma apostasia, porque a apostasia ela vem com esses 3 predicados, né? Você inverte os valores morais, os valores éticos e os valores legais. Depois você quebra todos os paradigmas. E depois você remove os marcos antigos. Aí vem Deus com a sua sentença. E Deus é muito complacente, porque em Deus não há nenhuma injustiça. A sua soberania é imbatível. Deus é incapaz de cometer injustiça. Agora, nós temos que entender o seguinte. Não existe juízo coletivo. Não existe juízo coletivo sem Deus tirar o justo primeiro. Não existe. Todos os juízos coletivos, Deus tira o justo. Gênesis 7. Juízo coletivo, né? Sanção de águas sobre a terra. Deus livrou o justo Noé com a sua família. Gênesis 18. Aquela intercessão de Abraão, de 50 desceu para 1, Deus não destruiu, por amor de 1. Gênesis 19, só houve o sancionamento do ajustamento divino em Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu. Então, toda vez que Deus vai exercer juízo coletivo, Deus tira o justo antes. Essa é a grande verdade. Então, nós estamos vivendo, o embrião está formado. Eu não chamo isso de grande tribulação, porque eu sou pré-tribulacionista. Mas eu chamo isso de princípio de dores, né? E segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. Depende do seu organismo, de veja, de organismo. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações. Contrações,
Sinais é muito grande. Eu cataloguei aqui 65 sinais da volta de Cristo. Sinais que já foram cumpridos, né? Sinais que já foram 65? cumpridos. 65. Então, sinais que estão... Por exemplo, Mateus 24, né? Mateus 24, ele tem 3 tipos de profecias. Lá tem profecias que já se cumpriram, lá tem profecias que estão se cumprindo, e lá tem profecias que haverão de se cumprir. Então, são 3 tempos ávidos das profecias. Então, tem coisas que já se cumpriram em Mateus, mas tem outras que... Jesus disse em Mateus 24:15, quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, a parte A dessa profecia já se cumpriu, porque a abominação já foi feita, né? Por aquele sírio, né? Antíoco Epifânio IV, que é um tipo do anticristo que matou 100 mil judeus, né? Ele ofereceu uma porca, segundo Heródoto, no lugar sagrado, e a porca perante a lei é animal imundo. E o que é que está faltando vir? A assolação. Quem trará a assolação é o assolador. E o assolador é um déspota. É o falso Messias que está para ser abraçado e acolhido por Israel. E a grande tribulação ela é específica. A grande tribulação, ela não é para... Se você olhar para a divisão dispensacional da humanidade, você verbaliza bem que a grande tribulação não é para a igreja. É para judeus e para gentios que ficarem, né? Deus vai imprensar os judeus na parede. Está lá em Daniel 9, 24 até 27, tem 6 qualificativos da grande tribulação. Para expiar o pecado, para tirar a iniquidade, para ungir o santo do santo, para selar a profecia. É tudo para Israel. Não tem nada a ver, porque nós não somos Israel de Deus, como muitas pessoas dizem, para ganhar pontos, sei lá. Usa kippá, usa talit, usa arca, e judaiza a igreja. A igreja não precisa ser judaizada, não. A igreja era gentia, não é mais. Agora ela é igreja. Gentil é gentil, judeus, igreja é igreja, não tem nada de misturar. Eu não sou filho de Abraão, não. Eu era gentil e pelo um abortivo eu entrei na oliveira por graça divina, que jambuzeiro não dá frutos bons. Verdade. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E a graça é um dos predicativos da salvação. Ela trabalha interligada com a fé e o sangue. Está lá em Romanos 3, 24 e 25. Né? Ela trabalha em associação. A graça manifestada, a fé operante e o sangue derramado. Então ela trabalha em associação, porque a graça é o seguinte, ela cresce com a prática e decai com o desuso. Quer dizer, quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça, ela não busca o perfeito, ela busca o imperfeito. A graça, ela humilha o homem sem degradá-lo, mas exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Então, a graça é um dos maiores predicativos agenciadores da salvação, né? É a graça de Deus, que é muito mais do que favor. Muito mais do que favor imerecido. É piedade, é compaixão, é bondade, é misericórdia. Esses ingredientes todos, para salvar um pecador como eu, tem que haver muita graça de Deus derramada. Eu era dissoluto, né? Eu era dissoluto. Eu perseguia os crentes, eu jogava urina nos crentes quando estava orando, eu bati com foice para matar o pastor da igreja. Eu era um pecador dissoluto, né? E a graça de Deus foi lá e me reconciliou, né? Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Isso é graça. É graça. Pastor Napoleão, Mateus 24, que o senhor acabou de inferir, capítulo 24 de Mateus, diz assim, verso 1, não é? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O senhor sabe que quando se trata de escatologia, Deus lhe deu uma graça extraordinária para levar a gente
Eu estava aqui no estudo que o senhor deu em Campinas, aquela, meu Deus. Mas eu acho que nós temos 3 perguntas aqui, ou 2, pastor? 3. Diz quando serão essas coisas. Mostre-nos aí, rapidinho. São 3 perguntas feitas. 3 perguntas que precisam e merecem 3 respostas fundamentais e fundamentadas. A primeira pergunta é quando serão estas coisas? Que coisas os discípulos se reportavam? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, o fim do mundo? Algumas traduções falam fim do mundo. Que coisas Jesus se reportava? Quando aconteceram estas coisas? Então, os discípulos estavam formulando a Cristo perguntas atinentes ao mundo espiritual e ao mundo físico. Né? Ao mundo espiritual e ao mundo físico. Quando serão essas coisas? Quando se darão essas coisas atinentes à tua volta, referente a causas, a problemas econômicos? Quando se darão os problemas financeiros, morais, éticos? Quando se darão essas coisas? Como vai se extravasar isso no mundo dos homens? E os sinais deles, gritantes, quais são? Olha, você vê que o profeta Miqueias, pelo Espírito Santo, ele tirou uma radiografia do Brasil e colocou na Bíblia. Eu não sei o que é aquilo, não. Miqueias tirou uma radiografia do Brasil e colocou dentro da Bíblia. Sim. Miqueias viu um grave problema social da classe política. Ele viu problemas sociais na área do direito, ele viu um problema difícil na área religiosa. É uma escala de valores. Quando corrompe em cima, vem degradando, parece que é um efeito dominó. Aí atinge lá embaixo também. É uma coisa terrível. Quer dizer, corrompe em cima, vai corrompendo, vai devagarinho, vai corrompendo tudo. Então, Deus mostrou a Miqueias o que seria, o que aconteceria nos finais dos tempos, né? Como o comportamento do homem seria diferenciado em todas as áreas, né? Na área psicossomática, na área social, na área econômica, na área dos valores morais, dos valores sociais, dos valores éticos. Eu acho que os homens estão perdendo a sua identidade. A sociedade está virando um verdadeiro frangalhos de coisas, né? Você não sabe quem é quem mais. As pessoas se desvirtuam rapidamente. Eles perdem sua identidade com a maior facilidade do mundo. Uns perdem por causa do dinheiro, outro perde por causa de fama. E não existe uma constância na fé das pessoas, né? Porque há uma diferença muito grande entre o talento e o caráter, né? O mundo está procurando pessoas que tenham talento, mas o fundamento da escritura é o caráter, né? A lisura, é a vergonha na cara, né? É isso que a Bíblia pauta por isso, né? Talento todo mundo tem, agora caráter é diferente. Então, quando serão estas coisas? Quando vai acontecer estas coisas? O palco, como é que vai se armar o palco? Olha, ninguém jamais esperava que as coisas mudassem com tanta frequência, num período tão rápido. É muito rápido. As coisas, elas são, parece que automáticas. Automática. Chega, a gente fica espantado com a gravidade dos casos que acontecem, e parece uma utopia. Você diz, não, mas isso não é verdade. Né? As coisas vão acontecendo muito rápido. Parece que existe um enxame de demônios pairando bem pertinho da Terra. Né? É uma coisa muito grave. Há um comando espiritual, há uma maestria. A palavra pandemia, pan, era um demônio. Está lá no grego, é um demônio que se refugiava nas cavernas. Então, por trás desse mundo físico, há um mundo espiritual. Só pode entrar nele quem é espiritual, quem tem um certo grau de familiaridade com Cristo. Né? Porque a Bíblia, você tem que espiritualizar a sua letra, senão ela não tem sabor.
Então, o que está havendo mesmo é uma influência, um gerenciamento demoníaco sobre a terra no comportamento das pessoas. As pessoas são mutáveis e essa mutação é que eu fico impressionado, porque ela é muito rápida. É muito rápida. De repente você se despe dos atributos, do valor ético e se deixa galopar por um caminho ínvio e às vezes, muitas vezes, sem volta. Tem caminhos que não tem mais volta. É pré-concebido. Então, a coisa é muito séria. Então, os discípulos, atônitos, certamente atônitos, procuraram respostas em Cristo. Mas como eram essas coisas? Porque naquele tempo já havia, claro, em escala menor, né? Mas já havia. Por exemplo, Jesus teve pouco ou quase nenhum problemas com a sociedade não religiosa. O problema que Jesus teve no seu ministério foi com os religiosos de sua época. A religiosidade é como um câncer, né? Porque ela traz um fanatismo dentro dela mesmo, né? Ela é insensata, ela não tem sensatez. Agora, a espiritualidade, não. O homem espiritual, ele alcança o invisível, ele acredita no incrível, ele modela seus pensamentos, ele é regido por regras bíblicas, regras que impõem nele, de maneira bem voluntária, mas criteriosa, desígnios, propósitos, temor, não medo, temor, né? Que isso leva a não somente a refrescar o mundo imaginário seu, mas como também leva-lhes ao temor, a prolongamento dos dias da sua vida. E muitas pessoas que têm vida cortada antes do tempo. Não, fulano não pode morrer. Morre antes do tempo, sim. Morre também antes do tempo. Tem pessoas que o Monte Ebal e o Monte Gerezim. Você tem que escolher, né? Não, mas eu quero isso aqui, então pronto, meu irmão. Quando Deus disse assim, Deus endureceu, Deus não endurece o coração de ninguém, minha gente. Mas endureceu o coração do faraó? Não. Ele entregou o faraó aos seus próprios prazeres, à sua própria licenciosidade, às maquinações terríveis, deploráveis que estavam dentro do seu coração. Como Paulo falou, dissertando sobre Romanos capítulo 1, 2 e 3, entregou os pecadores a seus próprios instintos pecaminosos. Porque ele viu que era irredutível. Porque nós temos um gerenciamento na nossa vida e na salvação nós temos 70%. 70%? Nós temos 70%. Claro, na nossa salvação, há muitas coisas que eu para mim ter deixado muito calvinista agora de cabelo em pé. De cabelo em pé, ele vai ficar mesmo. Porque, olha, pastor, as bênçãos de Deus, elas são condicionadas. Tudo é proporcional, biblicamente, mas é condicionada. Por exemplo, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas não para aí. Sim, não para verdade. aí. Isso é Tito 2:11. O 12 diz assim, ensinando o que renunciando. Olha lá. Aí vem o condicionamento. Correto. Então, Deus não se contradiz naquilo que ele fala, que ele expõe. Né? Deus é correto em todos. Eu estou gravando agora 20 aulas sobre o tabernáculo, sobre tudo que é tipologia de fresura de boi, de tripa, de redenho, de cochete, de cortina, de bordado, de cor, de véu azul, de tudo. E eu estou encontrando riquezas maravilhosas na tipologia bíblica. Coisas impressionantes que eu nunca pensei na minha vida. Eu estou aqui, ó, as cortinas e a cobertura. Vamos dissecar sobre isso. Já estou com 8 aulas já pronta, já está gravada. O pátio externo, a entrada do pátio, o altar de bronze, a bacia de bronze, a nuvem da glória, o padrão de Deus para a igreja. Então, tudo você encontra no tabernáculo, porque Jesus está explicitamente inserido do Gênesis ao Apocalipse. Agora, o mais interessante é aquela profecia de Gênesis 3:15, né? Que diz assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça. Parece um paradoxo, uma incógnita isso aí, porque na realidade mulher não tem semente, né? Quem tem semente é o homem, mulher é genitora. O homem é progenitor. Então, como é que se concebe isso? Se concebe sim, porque a mulher não tem semente, mas tem cromossomos, né? Então, liga-se o cromossomos feminino com o cromossomos masculino.
né? Aí vem a gestação e o óvulo fecunda, lá no útero. Então a mulher tem parte, claro, no nascimento gravitacional. Por isso que Jesus veio com a natureza humana. De quem? Herdada de quem? E a natureza divina, de quem? Então, é HD e DH. É o único Senhor que tem duas fórmulas, DH e HD. Ele é homem Deus e Deus homem, né? Então isso é muito interessante. Então, pastor, os discípulos estavam entusiasmados e preocupados e tensos, né? Maravilha. Quando são essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? E do fim do mundo? Por quê? Jesus, ele estará no comando da igreja, não é até o fim do mundo. Ele estará conosco, porque esse evangelho que a gente prega não é evangelho para todo mundo, não. Esse evangelho que a gente prega é evangelho para todas as gentes. O evangelho pregado para todo mundo é o evangelho do milênio. Esse não. Esse é para todas as gentes. E não para todo mundo. O do todo mundo é do milênio. Porque Deus, em todas as oportunidades ávidas e dispensacionais, Deus dispensa ao homem um tempo na sua história. Por exemplo, por que é que Deus gosta tanto do homem? Porque Deus é um ser gregário. Se Deus não fosse gregário, ele não queria saber do homem. Ele preparou um país para morar com os homens redimidos, né? Então, por Deus ser gregário, então ele gosta dessa familiaridade com os homens. Então, Jesus está conosco todos os dias, claro, mas até, aí tem uma diáspora. Sim. Até a consumação do século. Então, no comando, na diretriz, ele está conosco até a consumação do século. Mas a consumação do século não é o fim. Aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 24, aí ele diz assim, depois virá o fim. Quando estiver entregado, olha lá, o reino a Deus ao Pai. E quando houver aniquilado o império e a potestade em força. Porque convém que reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído de amor. Aí vai haver um cântico, né? Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí outro grita, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai entregar o reino a quem? Ao Pai. Aí vai ser lindo. Eu quero estar lá nessa passagem de comando. Porque eu sou militar, eu servi como oficial do Exército por quase 8 anos, e eu acho muito bonito quando o comandante passava o comando de um regimento para outro, né? O bandido da espada, né? O respeito, a companhia em forma, perfilada, todo mundo organizado. Vai ser linda essa passagem de comando de Deus, de Jesus para seu Pai. Isso vai acontecer quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai. Então haverá plenitude dos céus e plenitude da terra. Desaparecerá da terra todos os acidentes geográficos. E a terra ficará como um mar de vidro, chamado Eras Eternas. Pastor Napoleão, essas 3 perguntas, elas foram feitas pela composição que eu vejo aqui sobre o templo. Quando eles olham o templo, aquela coisa toda bonita, não ficará pedra sobre pedra, aí eles fazem as 3 perguntas. O que me chamou a atenção, que eu queria só que o senhor me tirasse, me esclarecesse. Jesus não fala sobre o templo aqui, que foi o elemento da discussão e o efeito para as 3 perguntas. Isso parece que deixou, e eu acho que o senhor tem essa resposta para mim. Tenho. É porque, eu vou esclarecer a você, o 24 de Mateus, tem profecias que já se cumpriram, que se cumpriram e que estão se cumprindo. Aqui tem, nessa dissertação, nessas perguntas, profecias que já se cumpriram. Quer dizer, quando diz assim, ai das grávidas e daquelas que amamentaram naqueles dias, isso já se cumpriu. No ano 70 da era cristã. Quer dizer, Tito cercou Jerusalém, a história diz que ele ficou 42 dias fora do muro. Mas para que isso? Sim. Sem entrar na cidade. Por quê? Para que dentro acabassem os alimentos. Aí vem a palavra e diz assim, as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, e eles serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, viraram canibais, comiam seus próprios filhos vivos. E diz a história também, aí das grávidas, que as mulheres eram abertas as suas barrigas, e eles tiravam as crianças e dentro da barriga das mulheres, eles colocavam gatos vivos. Gatos vivos. Porque Israel não conheceu o tempo da sua visitação.
né? Então, aconteceu tudo isso dentro de Israel, e alguns judeus, quando eles entraram, escaparam, chamado fugitivo de entre as nações. Só que quando eles escaparam dali, Deus usa o profeta Oséias e diz: olha, vagabundos, vocês serão entre as nações. E para onde vocês forem, minha espada vai atrás de vocês. E eles foram para o antigo Crimeia. Foram para o antigo Crimeia, que já tinha um assalpão de boca aberta lá, que era Adolfo Hitler. Estava esperando por eles lá. Então, os judeus sofreram demais. Então, as coisas aconteceram no tempo profético. No tempo de Deus, né? A cidade foi cercada, a fome veio, as mulheres comiam seus próprios filhos, as baionetas dos soldados romanos abriam as barrigas, né? E diz aí, o historiador diz que mataram tanta gente, fizeram tanta crucificação, que acabou as árvores todas em volta de Israel, de tanto cortar madeira para fazer cruzes, para a crucificação de judeus. E eles foram embora, despatriados pelo mundo, vieram aqui para Recife. A primeira sinagoga judaica é aqui no Recife. Os holandeses expulsaram. Ele foi para Nova York e fez crescer os Estados Unidos, né? A bênção de Abraão. Então, mas hoje você está vendo o Israel que foi disperso pelo mundo da fora, que está representado naquela mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Porque aquela mulher não pode ser a igreja. Agora, ela tinha uma coroa de 12 estrelas, aquilo está grifado no sonho de José. No sonho de José, uma coroa de 12 estrelas, os irmãos que se voltavam para ele. Porque, patrioticamente falando, Jesus é judeu. Jesus é judeu, viu? E a lua também que se voltava. Então, a mulher... Havia um dragão que parava de frente da semente da mulher para lhe tragar o filho. Esse dragão é uma figura tipológica de Herodes. Se lembra que houve um censo para matar todo o primogênito 2 anos para baixo? E o menino foi para o Egito por um sonho que Deus deu a José. Até quando ele morreu, aí do Egito chamei meu filho. Não é assim? Então, a mulher foi para o deserto. Quantos anos ela ficou no deserto? Com 40 anos. Agora vem cá. Era 650.500 homens no deserto. Sem supermercado, sem padaria, sem farmácia, sem hospital. Aí que é incrível. Numa temperatura de 56 a 60 graus. Vai descompactar os órgãos. Vai morrer de inanição. Aí Deus instala um aparelho de ar-condicionado em cima deles, que Deus é vivo. Mete uma nuvem para aplacar do sol. Quando Deus coloca a nuvem, Deus dá uma lei. Diz, olha, não ande na frente da nuvem. Por favor. Mas também não ande atrás. Não ande na frente nem atrás. Na frente. Não seja fanático. Atrás. Não seja formalista. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Porque tem muitos que corre, mas cansa no caminho. Cadê fulano? Cansou. Não fez uma sondagem de autocrítica, se podia ou não ir mais além. Então, tem que ter uma cadência no passo do gado. Deus coloca a nuvem de proteção e uma coluna de fogo de direção. Então, havia duas coisas lindas no deserto para aquela mulher que é Israel. E então, mas o povo precisava de comer. Você acha que Deus ia mandar um maná chuchu? Chuchu não tem vitamina nenhuma. Deus mandou maná, porque Deus conhece a engenharia genética, está na mão de Deus. Né? Do tendão de Aquiles ao frontal, Deus conhece tudo. Quem sabe que você tem 208 ossos, ele sabe que você tem intestino delgado, tem intestino grosso, tem septo, tem colo, tem reto, tem duodeno, tem jejuíno, tem pulmão, tem esôfago, tem traqueia, tem cérebro, tem cerebelo, tem prudimerança, tem bulbo, tem encéfalo, ele sabe tudo. Então Deus não ia mandar um chuchu que não tem nada. Deus mandou maná com vitaminas. Eu creio nisso. E Deus colocou elementos que faz bem a gente. Aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitamina A, B, C, D, E, tudo é do maná. Aí vem a Bíblia e diz assim, que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para outro dia, apodrecia. O que é que estava? A hermenêutica do pão nosso de cada dia, estava lá. Sim, da oração. Estava lá. Aí, mas eles precisavam de água. E segundo a pesquisa, diz que Israel precisava de 41.580.000 litros de água por dia. E deserto não tem rio, nem permanente, nem temporário. Então, Deus traz a existência, o inexistente, explica o inexplicável, porque a fé, ela não é racional. A fé é transcendental.
A fé transcende os limites das imaginações e dos pensamentos. O culto é racional, mas a fé não. A fé vai muito além. A fé consegue explicar o inexplicável. A fé concretiza o abstrato. Isso é fé. Né? Então, aí Deus, sob os auspícios do toque do cajado, uma rocha brota, 41.580.000 descendentaram a sede dos judeus. Mas agora, pronto. Aí eles têm saudade do Egito, dos panelão de carne. E agora vai a murmuração. E quando eles murmuram, ele diz, eu vou matar vocês. Só que tinha um pastor lá que conhecia de leis, né? Que era Moisés e era valente. E Moisés impetra uma lei de ação cautelar. Você sabe o que é isso no direito civil? Sim. Uma ação de cautela. Mas, senhor, o senhor não vai matar ninguém aqui. Não, senhor, peraí. Não, aqui não. Se alguém tiver de morrer, mate eu, eles não. E se não achou bom a minha propositura, pode riscar meu nome do seu livro. E Deus gostou do camarada macho danado. E aí, o que mais? Aí Moisés veio pela tangência. Aí Deus gostou mais ainda. Moisés se humilhou e disse, Senhor, é a primeira vez que eu vejo uma criatura aconselhar o Criador. Moisés se humilhou e disse assim, Senhor, olha, é o seguinte, olha, por favor, faça isso não. Mas vem cá, o que dirão as nações aqui em volta? Que tu os trouxeste do Egito para matá-los? Não tem graça. E o que é que eles querem? Eles querem carne, Deus querem carne. Agora, suscitar carne do oceano, só Deus pode fazer isso. Porque o oceano só produz peixes e crustáceos. Carne não. Então, Deus mexe com as placas tectônicas. Deus mexe com os pântanos, com o equilíbrio dos mares. Emerge em uma nuvem de frango caipira da canela amarela, que é um frango bom. Aquela nuvem de codornas gordinha, papuda, voou para o deserto a 90 centímetros do chão. Aí Deus come a carne agora, até sair pelo buraco do nariz. Então, agora vem cá. Isso são o cuidado de Deus com Israel. Deus sempre defendeu Israel por causa da aliança, né? A aliança de Deus não pode retroagir, né? Não é bondade, porque tem judeus também que vai receber dois juízos. O juízo da lei de Moisés e o juízo dos evangelhos. São judeus ateus. Eu até creio que o anticristo será um judeu ateu. Porque como judeus ele conhece o segredo do culto, e como ateu ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore. Então, aí Deus suscita uma nuvem de cordoniza, eles se alimentam, mas agora vai atravessar o Uruguai. Eu fico pensando se aquela travessia do Mar Vermelho fosse em fila indiana. Segundo Heródoto e Eusébio de Cesareia, que eram dois grandes historiadores, e eram contemporâneos dos Macabeus, eles levariam 35 dias e 35 noites para atravessar o mar. Aí dizem os historiadores que Deus rasgou o mar, dilatou o mar em 4,8 km de diâmetro, para o povo atravessar numa noite. Isso é lindo demais. Eu creio. Então, essa mulher que esteve no deserto, que é Israel, ela agora que sofreu no ano 70, que teve aquela diáspora, que sofreu com 6 milhões de judeus mortos em câmara de gás, que foi despatriada pelo mundo afora, e que os estrangeiros diziam, olha, canta no cântico de Sião, e ele dizia, não poderemos entoar a canção do Senhor, nós estamos em terra estranha. Aquela mulher agora volta para lá, mas ainda não reconhece Jesus. Engraçado que agora eu fui informado que tem um cidadão, tem uns judeus, que está guardando o túmulo de Davi, e já fez uma coroa de ouro para coroar o rei. Só que eles vão colocar o rei errado, né? Eles vão colocar a coroa no falso Messias, né? Quando houver uma aliança de 1.290 dias, um tempo, metade de tempo, são 3 anos e meio, e vai acender dali 3 grandes guerras. 3 grandes guerras. Vem a batalha de Gog e Magog no começo da grande tribulação, que é a batalha 38 e 39 de Ezequiel. Ezequiel 39:2 diz assim, Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis pelo queixo, para o dia grande e terrível da peleja. Olha, 6 é o número do homem, 6 é besta, 6 é dragão e 6 é falso profeta, 666. E trará os inimigos do norte, e eles virão com exércitos com bandeira. E Jeremias disse, o que é que está vendo, Jeremias? Estou vendo a panela. Está fervendo para onde? Está para a banda do norte, é de lá que vem o mal. Então virá a Rússia, porque na geografia bíblica a Rússia está no norte de Jerusalém. Eles virão com seu grande exército, né? Com seus exércitos confederados para o ataque. Então Deus vai ser glorificado no ataque de Gog e Magog, ali, fazendo fogo do céu cair. O anticristo agora surge no cenário, rompe o pacto, a aliança. Aí os judeus fiel, rapaz, agora rompeu o pacto. Você não é o nosso Messias, não. Você está blasfemando de Deus.
A Bíblia diz, ouviu-se vozes de blasfêmias que provinha da ponta quer dizer, do poder, porque ele é a ponta pequena que sai do meio de 10 pontas. Então, quando blasfema de Deus, aos judeus que rompe o pacto. Aí quando rompeu o pacto, agora Israel está lá cercado com exércitos com bandeira. Sabe o que é que eles fazem? Aí eles vão para o Monte das Oliveiras. Aí chega lá, clama. Quando ele clamar, Deus manda um pentecoste em Israel naquele dia. A Bíblia diz, Deus derramará sobre eles o espírito de graça e de súplica e prantearão como se pranteia no dia do unigênito. Vai ser lindo. Aí quando eles clamar, lembra-te da aliança que tu fizeste com Abraão. Lembra-te da aliança que fizeste com Jacó. Lembra da aliança que fizeste com Isaac. Que esta terra, porque para Israel é terra, para a igreja é céu. A herança de Israel é terra, da igreja é céu. Israel, terra, igreja, céu. Lembra da aliança que fizeste com Abraão, Isaac e Jacó. Que esta terra ao teu povo daria. Aí Jesus ouve o clamor dos judeus e vem descendo em glória com a igreja, já passou no Bema, no tribunal, já entrou nas bodas do Cordeiro, já houve a grande contração de Nu, porque o palácio ele tem 3 salas. Primeiro, a sala do trono. Segundo, a sala do tesouro. Terceiro, a sala do banquete. A sala do trono é também chamada sala dos despachos. Foi lá onde Deus chamou João e despachou com ele ali. Porque o Apocalipse ele passou por 4 mãos. Ao todo o Apocalipse, Deus. Ele entregou a quem? A Cristo. Cristo entregou a quem? Ao anjo. O anjo entregou a quem? A João. A João pega e entrega pra gente, né? Uma beleza dessa, né? Então, sala do trono, sala do despacho, sala do tesouro. Sala do tesouro, sim, onde estão guardadas as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E a sala do banquete, que é a sala da festa, onde a igreja vai entrar. É aquilo que Paulo ressalta e diz, olho não viu, ouvido não ouviram, o coração não desceu. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É inexplicável. Não existe adjetivologia capaz no português para você explicar com todas as clarividências o gozo, a glória, o poder, a áurea que a igreja terá quando ela entrar nas bodas do Cordeiro. Não tem pregador no mundo que consiga explicar a profundidade desse oceano de riquezas. É inexplicável, mas é real. É real. Você imagina Jesus olhando para a noiva e dizendo assim, eu tive muito desejo de cear convosco esta ceia. É inigualável. Se na Santa Ceia aqui na Terra a gente se emociona, chora, lembrando da morte de Cristo, você imagina Jesus servindo a todos nós. Porque no tribunal de Cristo, ninguém também passa procuração, não. Porque o galardão está com ele, para dar cada um. É individual. É muito lindo isso aí. E haverá essas 3 glórias reluzentes, sol, lua e estrela. Os corpos serão diferentes em glória. O salmista, no Salmo 64, ele diz que a igreja sai do seu tálamo toda adornada, com vestes reluzentes, de colares, de pulseira, de pendentes, né, toda cheia de joias. Isso fala da incandescência, isso fala do estribilho, isso fala do brilho, isso fala da exuberância, isso fala da grandeza, isso fala da grandiosidade, isso fala da pungência, isso fala da indiscrição. Aquilo que nunca desceu o mundo imaginário da gente está reservado. Por isso que o diabo luta para tirar a gente dos caminhos do Senhor, tirar o povo dos caminhos do Senhor, trazer fracasso para os novos convertidos, mas eu proclamo nesta noite que há poder no sangue de Jesus para nós continuar firme, a despeito de circunstância, a despeito de adversidade, a despeito de qualquer outra coisa. Nós estamos empenhados, nós empenhamos a nossa fé e Deus empenhou a sua honra na sua palavra. Amém. Beba uma água agora, mestre. Beba água, isso. Que maravilha. Nós já estamos encerrando. Meu Deus. Oh. O que é isso? O que é isso? Ó, eu queria informar a todos os que me seguem no Instagram que o pastor Napoleão tem um curso. Pastor, fale do seu curso para a mentoria. Pastor, obrigado. A mentoria Temos, que faz pastor, da escatologia. Já está na nossa plataforma um curso de escatologia de 35 aulas. 35 aulas. Já está na nossa plataforma há uns 20 dias. Nós estamos já fechando o círculo, as inscrições estão quase esgotadas. Então, para você entrar lá e fazer a sua inscrição, se inscrever no nosso curso, é pelo www.pastornapoleãofalcão.com.br
www.pastor.napoleãofalcão.com.br. Vá lá, faça a sua inscrição, 7 vezes no cartão de R$ 11. Uma bagatela. Tiaguinho, anota aí, por favor, o site aí, as informações todas dadas pelo pastor Napoleão. Eu convoco, na mentoria que nós estamos fazendo, pastor, de 12 meses, nós não colocamos a escatologia, porque eu queria indicar a sua mentoria da escatologia. Então, todos os alunos que já fizeram a inscrição na nossa mentoria, vocês vão fazer também a inscrição com o pastor Napoleão Falcão, para vocês ouvirem isto e muito mais, tá bom? Nós não vamos mexer nessa área da escatologia. Então, a mentoria do pastor Carvalho Júnior, ela estará na parte da escatologia, vai ficar aberta, e quem vai preencher é o curso do pastor Napoleão. Então, você vá lá e faça a sua inscrição. Gente, R$11 dividido, olha, assim, tudo isso aqui, tudo isso que nós ouvimos agora aqui. Quantos minutos cada aula, pastor, na mentoria? 25 minutos cada aula. Olha, são 35 aulas. São para não enfadar muito. É claro. Então, eu queria convidar todos vocês e também aproveitar a sua audiência, pastor Napoleão, e pedir que todos vocês passem lá no Instagram do pastor Carvalho Júnior. Nós temos uma mentoria de 12 meses. Pastor Napoleão, nós estamos estudando copistas, inspiração da Bíblia, hermenêutica, exegese, história da igreja, estamos estudando as variantes textuais. É uma área que eu gosto, então eu quero que você entre lá. Hoje, 10 horas da noite, pelo Zoom, nós teremos uma aula fechada sobre inspiração da Bíblia, tá? E nós vamos trazer um pano de fundo sobre o teopeneusto, não é? Aquilo que o apóstolo Paulo escreve e aquilo que Pedro ratifica. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que seguem o pastor Napoleão, que quiserem seguir o Instagram do pastor Carvalho, está à disposição. Pastor Napoleão, últimas palavras desta live, é claro, está com o senhor ordena, coordena, decreta e delega. Muitíssimo obrigado, pastor Carvalho, por esta oportunidade sugêneres de estarmos juntos, né, trazendo para o povo uma palavra de esperança, palavra bíblica que renova a nossa fé, que engrandece a nossa esperança e que traz uma alegria dentro da nossa alma. A palavra de Deus, ela alegra-nos de maneira específica. O Espírito Santo, ele tem um ministério muito lindo. Ele não somente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não. Ele também prescruta a mente de Deus, sonda a mente de Deus e revela a sublimidade de Deus para o homem aqui na terra. É muito lindo, essa prescrição do Espírito. Por isso, quando a palavra vai revelada, as pessoas aceitam ela, choram, se desmancham na presença do Senhor. Isso é a prescrição do Espírito Santo. Então, eu agradeço muito a ti, agradeço por essa oportunidade de falar das nossas aulas, da nossa plataforma, e daqui mais uns 8 dias, 10 dias, já estaremos com 20 aulas do Tabernáculo de Moisés. Maravilha. E assim a gente vai, vamos encher de aula, depois vai ser cristologia, depois vai ser eclesiologia, depois vai ser teologia própria, teologia contemporânea, teologia pastoral, vamos encher. Agora, as nossas plataformas de ensinamentos para o povo. O povo de Deus gosta. E eles gostam quando eu leio com eles a Bíblia, eles conferem, marcam. É uma beleza. Tem sido muito, muito producente e eu tenho me renovado. Eu prego direto e fico feliz. Olha, agora eu estou gravando aula de 1 hora. Hoje eu já gravei 4 aulas de 1 hora. 4 horas de aula, já gravei. E é no pico. Daqui a pouco eu vou gravar mais 3, porque o meu rapaz vai embora sexta-feira para São Paulo. Eu tenho que aproveitar e dar conta de 20 aulas de tabernáculo. E assim é que vai. Deus tem renovado nossos pulmões, as nossas forças. É 7.1 sem vazar óleo e sem ratear o motor. Deus tem abençoado a nossa voz, nosso coração, nossos pulmões, e eu estou muito alegre, pastor Carvalho, muito alegre mesmo ter feito essa live com você. Se eu não fizesse, a Virgínia morria, viu? Um grande abraço.
Virginia, a sua família. Eu serei seu aluno, tá? Eu vou entrar agora com o Tiago. Eu, Tiago, nós vamos entrar e vamos fazer a nossa matrícula agora, hoje, após essa Obrigado. live. Eu e o Tiaguinho lá, Obrigado. que trabalha com a gente, nós vamos fazer a nossa matrícula, tá bom? E vou estudar com o Muito senhor. obrigado. Ó. Um beijo, pastor. Obrigado. Mas ore por nós, pastor Napoleão, por favor. Ore por Nosso nós. Deus e Pai, te louvamos por mais uma live aqui feita com teu filho, pastor Carvalho. Continua abençoando-nos também esse projeto dele, da mentoria. Dá-lhes a tua bênção, que seja fecundado, que muitos alunos venham a desfrutar daquilo que tu tem dado para teu servo. E a mim também continua me abençoando, nos guardando, a nós, a nossa família, nosso ministério e a tua querida igreja na terra. Esconde-nos debaixo do teu sangue e dá-nos a bênção diária em nossa vida. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Lhe amo. Beijo. Obrigado, querido. E bem.